Você já parou para pensar que você todos os dias vive uma história diferente, uma vida diferente, talvez? Todos os dias algo novo acontece na sua vida. Todos os dias algo diferente acontece na sua vida. E gravar vídeos diários também é basicamente a mesma coisa. Todos os dias acontece alguma coisa nova. Todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa nova. E é com esse intuito que eu talvez esteja gravando dessa forma. Hoje, alguns takes diferentes no começo, contando realmente uma história de eu vindo trabalhar. E depois eu vou contar uma história eu indo embora trabalhar, chegando em casa. Hoje eu não sei o que o mundo me espera. Vim trabalhar, estou aqui gravando no trabalho. Eu realmente não faço ideia do que o dia de hoje me me aguarda. E isso é tão mágico, isso é tão doido, e isso ao mesmo tempo é tão amedrontador. Por quê? Somos seres humanos, gostamos de manter o controle das coisas, estar no controle das coisas. E isso, estar nessa nessa rédea das coisas, é o que todos os seres humanos gostam de fazer. Eles gostam sim de viver, estar e consumir aquilo que bem entendem da maneira que bem gostariam. E quando as pessoas não têm o controle da sua vida, não têm o controle do que vai acontecer, não têm o controle do que está por vir, isso traz um certo desespero, eu acho que para a grande maioria das pessoas. Sendo bem sincero, eu não ligo tanto. E isso tem feito com que todos os meus dias eles sejam mais mágicos, mais vividos, mais únicos. E às vezes estar em família, às vezes estar ali junto com determinadas pessoas, estar ali de alguma maneira fazendo algo novo, a gente traz pra gente uma uma veracidade das coisas, uma diferença das coisas. E isso de todos os dias ser uma história diferente, hoje sela uma mudança em algumas coisas aqui no canal. São já 100 vídeos transformando o ordinário em extraordinário, e isso é um lema que continua para mim, mas é um lema que aos poucos eu tenho que ir moldando e ir criando algo novo, algo diferente daquilo que já se tem. É difícil, sim, é difícil realmente transformar algo que você já tem fazendo, que você já está fazendo por um certo tempo, de uma hora para outra. E isso é contar histórias, isso é ter a sua história diferente todos os dias. Eu preciso aprender a criar essa narrativa, a ter essa narrativa. E acho que nada e nem ninguém melhor do que um próprio canal no qual eu vou editar e colocar os vídeos no ar, no qual eu consiga aprender, no qual eu consiga visualizar isso de uma maneira melhor. É complexo, sem dúvida, isso eu entendo, isso eu compreendo, mas mudanças são necessárias. E mudanças para que a gente aprenda mais coisas, é o que faz com que todos os dias sejam únicos, todos os dias sejam diferentes e todos os dias tenham a sua característica notável e a sua característica única.
Cada dia ele tem uma história tão diferente que a gente não pode realmente contar com planos em alguns momentos. A gente pensa que está tudo certo, a gente pensa que vai fazer de uma determinada forma e tudo sai do nosso controle, tudo fica totalmente diferente. A gente tem que entender sim que todo dia é uma nova oportunidade de criar uma nova história, de criar um novo momento, de criar uma nova, quem sabe até mesmo uma nova vida, entre aspas, vamos dizer assim. Para você que se pergunta o que é esse negocinho verde aqui que eu tô tomando, é o whey de maçã verde, muito gostoso. A gente tem que tentar encaixar as coisas que a gente quer fazer durante o dia. A gente sabe fazer isso? Olha, durante a semana não, mas durante os finais de semana acho que mais fáceis. A gente tenta de alguma maneira fazer ou entender a nossa vida como se a gente fosse o controlador mesmo da nossa história. A gente controlasse cada passo que dá, cada coisa que faz. Mas não é bem assim. Muita coisa que a gente faz para agradar outras pessoas, não que isso também não nos faça bem, mas cada momento, cada coisinha ali que a gente mexe, ela de uma maneira mais simples, de uma maneira mais serena, vamos falar assim, ela faz com que o nosso dia seja diferente. A gente tem que começar a aceitar que o controle sobre o nosso dia, o controle sobre a nossa vida é zero. E quando a gente faz isso realmente de uma maneira mais assertiva, realmente aceitando, as coisas elas fluem. Elas você vê a sua história, a sua vida se formando na sua frente. E essa é uma das maiores mágicas do, do dia a dia, do documentar o seu próprio momento, que é ver que tudo está sendo, que tudo se transforma, que tudo é feito novamente, que tudo é novo, que tudo é diferente do que era há 30 segundos atrás. Essa é a magia da nossa história. A gente esquece que temos sim obrigações, mas a gente esquece que a vida ela pode ser mais leve, a vida ela pode ser mais tranquila. A vida de certa forma deveria ser mais a vida de certa forma ela deveria ser mais tranquila. E a gente, devido aos nossos empurrões, outros vídeos até que eu já gravei sobre isso, inclusive o de ontem, a gente faz com que a nossa vida ela não seja leve. A gente faz com que a nossa vida tenha um fardo, faz com que a nossa vida ela realmente não caminhe naturalmente, e sim a trancos e barrancos. E isso faz com que toda uma história que poderia ser criada naturalmente, que poderia acontecer naturalmente, que poderia acontecer realmente, faz com que ela não aconteça, faz com que ela seja apenas mais um ordinário dia. E não, a gente não vive no ordinário. Você acha que vive, você pensa que vive, logo a sua vida é ordinária. Você pensando dessa maneira, você não vai agregar, não vai trazer nada de bom para você. Pensando na realidade que temos, na vida que realmente temos, a gente
consegue enxergar que cada momento é único, cada momento é mágico, cada momento tem uma diferenciação um do outro, e é isso que faz com que a história da minha vida seja diferente da história da sua vida, diferente da história da vida de qualquer outra pessoa. E essa é a mágica da vida. Um ótimo dia pra gente.